o jornalismo da Band FM, neste momento, ao lado da doutora Carla Pereira. A doutora Carla é secretária municipal de assuntos jurídicos. Na última quarta-feira, fiscais da Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo acabaram surpreendendo alguns estabelecimentos comerciais aqui na nossa cidade, doutora, principalmente aqueles estabelecimentos onde estava rolando música ao vivo. Teve toda uma paralisação e, consequentemente, uma reclamação da população e desses comerciantes. Qual o posicionamento da Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo em relação a tudo isso? Prazer falar com a senhora. Muito boa tarde. Boa tarde, Dário. Eu agradeço a oportunidade e nós devemos deixar bem claro que, como administração, nós temos que cumprir normas, requisitos e a legislação em vigor. Nessa última quarta-feira, ocorreu que a Secretaria recebeu denúncia, aliás, mais de uma denúncia, informando sobre esses eventos de música ao vivo. Então, no meu dever de agir como servidora, enquanto administração, eu solicitei que os fiscais fizessem a notificação dos estabelecimentos denunciados. Denúncia anônimas ou formal, doutora? Não, denúncia formal. Inclusive foi mandado no momento foto, depois foi mandado vídeo e no dia seguinte houve inclusive uma pessoa que veio e fez a reclamação formal por escrita, pedindo providências. O nome do denunciante pode ser revelado? Eu creio que no momento não, aqui nesse momento não cabe, mas está sendo investigado. O que importa é que a administração não pode se omitir diante de uma denúncia. Então, face a denúncia, nós temos que agir. O denunciante seria desse mesmo tipo de comércio, ou seja, seria concorrente também? Olha, é comerciante também, mas eu creio que pode ser qualificado como concorrente ou não. Não sei se é do mesmo ramo exato. Tão logo a Prefeitura de Santa Cruz, a sua secretaria, recebeu essa denúncia, qual foi o procedimento dos fiscais? Eu solicitei para que eles visitassem o estabelecimento, fossem notificados para que cessassem o som ao vivo, uma vez que os mesmos não possuíam, no caso, a autorização para realizar o evento. Porque, Dário, explicar, esclarecer que para você realizar um evento, para você ter som, para você oferecer música ao vivo para os seus clientes, é indispensável que haja o pedido junto à Prefeitura Municipal, que haja o atendimento aos requisitos da lei, para que seja deferido. Infelizmente, o que nas redes sociais eu vi pouca coisa, mas eu vi que o pessoal fala sem o menor conhecimento. O que está faltando é orientação e informação. Doutora, justamente a data, Dia dos Namorados, dia 12 de junho, Dia dos Apaixonados, todo mundo saindo com a sua amada, com o seu amado, tá ali jantando, tá ali comendo um lanche, de repente ouvindo uma música ao vivo, chegam os fiscais da Prefeitura. Os comerciantes também vêm reclamando que o dia não era o legal, ou seja, não era o mais indicado, até porque não foram notificados de forma anterior. Qual seria o posicionamento da sua secretaria? Infelizmente, a culpa vem recaindo sobre a administração e o prefeito vem taxado como coronel, como impositivo. Justamente o prefeito, doutor Otacílio, sabia de tudo isso? A ordem partiu dele? Não, Dário. Inclusive o doutor está em São Paulo, foi firmar convênios, ele viajou, salvo me engano, na terça tarde ou na quarta de manhã e foi firmar convênios, buscar recursos, enfim, ele está em busca de melhorias para o município e não tinha conhecimento de nada, ficou sabendo no dia seguinte porque houve uma repercussão de certa forma negativa e me ligou para saber o que estava acontecendo e eu expliquei que eu estou no cumprimento da minha função e que infelizmente teria ocorrido isso no Dia dos Namorados. Agora, Dário, o que é importante é o seguinte,
A prefeitura chegou, a prefeitura notificou, a prefeitura acabou com a festa dos apaixonados. Não, gente, o comerciante, o proprietário do estabelecimento, antes de divulgar, antes de oferecer qualquer tipo ou realizar qualquer tipo de evento, ele tem que procurar orientação e informação, saber quais são os documentos necessários, pedir autorização para realizar esse evento, porque quem não pede, quem não está preparado, pode sofrer uma autuação a qualquer momento. Então, assim, a prefeitura está no dever de fiscalizar, está no dever de cumprir e de agir, porque recebeu uma denúncia, foi e notificou. Agora, Dário, outra situação importante, eu vi, inclusive, uma comerciante dizendo no jornal, logo no dia seguinte, que não parou, que foi um absurdo a prefeitura fazer, que os fiscais jamais poderiam ter ido notificar. Olha, em primeiro lugar, quando eu fui separar a documentação para receber os comerciantes na data de ontem, que nós fizemos uma reunião, eu solicitei à lançadoria e aos demais setores competentes os documentos de cada estabelecimento. E para minha surpresa, nenhum dos três estabelecimentos que estavam aqui possuíam nem sequer alvará de funcionamento. É um documento indispensável para o comércio estar aberto. Doutora, nesse caso, associando também com a fiscalização dos fiscais da Prefeitura Municipal em relação ao som em Santa Cruz nessas lanchonetes, nesses restaurantes, não caberia também uma orientação antes de acabar proibindo em pleno Dia dos Namorados? Olha, Dário, a orientação aqui que nós temos, assim, nós temos uma lei, ninguém pode alegar ignorância da lei. Houve a denúncia e nós agimos. Agora, o que é importante frisar é o seguinte: nós, enquanto administração, nós temos órgãos fiscalizadores a quem nós também temos que dar respostas, que responder e que cumprir a lei, porque senão nós mesmos responderemos por crime, responderemos ação penal, não só eu, como o prefeito também. Teve participação do Ministério Público? Não, nessa denúncia em específico não teve a participação do Ministério Público. Ocorre que o Ministério Público, de forma recorrente e intensa, vem nos cobrando a fiscalização, a seriedade da fiscalização nesses tipos de evento, porque eles têm recebido reclamações de populares moradores, vizinhos, que se incomodam com o som ao vivo. Temos idosos, acamados, crianças, e o Ministério Público tem sido atuante nessa parte e tem nos cobrado muito. Os fiscais da Prefeitura, doutora, que estiveram nesses locais, eles também são preparados com equipamentos para uma medição de decibéis e outros casos nesse sentido? Dário, nesse momento eles estavam na Feira da Lua trabalhando e não estavam portando o decibelímetro, mas nós temos, é claro, tanto que todas as vezes que o promotor solicita a medição, é feita a medição, eles sabem operar, claro, e é feita a medição. A notificação foi feita pela falta de autorização da realização do som ao vivo, o que, na verdade, eles não precisavam estar portando naquele momento o decibelímetro. Doutora, não cairia em contradição essas denúncias, ou essa denúncia necessariamente, até porque seria um som alto, e agora a senhora vem colocando que seria o alvará. Se fosse um som alto, teria que portar esse equipamento de decibéis para fazer a medição. Não dá uma certa contradição? Não, Dário, não vejo contradição nenhuma. Houve a denúncia da realização de som ao vivo, então fomos e notificamos para parar, para realizar. Por quê? Porque os mesmos não tinham autorização, o volume alvará para funcionar com
o som ao vivo, entendeu? O volume não seria tão importante no caso dessa denúncia? Naquele momento, a denúncia foi pela realização. Por quê? Porque outros estabelecimentos foram proibidos pela administração, em virtude, inclusive, de procedimentos do Ministério Público, para não realizar eventos de som ao vivo. Ou seja, o nosso código de postura, em que muitos alegam ignorância, e a nossa lei é de 2011, inclusive não foi do prefeito, não foi do doutora Tacílio. De quem foi? Foi da Maura, da prefeita Maura, é a Lei Complementar 448 de 2011. É o Código de Postura do município, em que nos artigos 310 e seguintes regula o som, a poluição sonora e o som ao vivo, as atividades, os decibéis, a localização e o que o estabelecimento deve ter e fazer para poder oferecer esse tipo de evento. Nós estamos conversando com a doutora Carla Pereira, que é secretária municipal de Assuntos Jurídicos em Santa Cruz do Rio Pardo, sobre aquela problemática que aconteceu no Dia dos Namorados, onde alguns estabelecimentos comerciais foram surpreendidos com fiscais da Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo. Doutora, quais estabelecimentos foram visitados por esses fiscais? Foram 3 estabelecimentos visitados de acordo com a denúncia. Agora recebemos uma denúncia formal por escrito solicitando a notificação de outros estabelecimentos e inclusive o Código de Postura requer e é bem claro a necessidade de isolamento acústico para poder realizar o som ao vivo. Hoje aqui em Santa Cruz, esses estabelecimentos que realizam esse tipo de atração atende o que exige a Prefeitura de Santa Cruz? Dário, veja bem, não é a Prefeitura. A lei. Sim, a legislação. A minha função enquanto servidora, enquanto operadora do direito, é cumprir a lei. Então, o Código de Postura, a lei no nosso Código de Postura exige que haja isolamento acústico. Em Santa Cruz, houve um estabelecimento que efetuou o isolamento acústico e agora está em finalização da autorização do som. Qual seria esse estabelecimento, doutora? É o estabelecimento de karaokê, videokê, não me lembro ao certo o nome. Doutora, colocando nomes, até porque nas redes sociais também, muitas reclamações, através do nosso departamento de jornalismo, o proprietário da Casa da Esfirra, o Adriano, falou comigo recentemente sobre o que vem acontecendo. Eles reclamam da não orientação antes da fiscalização. O mesmo aconteceu com Carlinhos e com a Neuci do Rancho do Peixe, hoje o Sabor da Tilápia. Esses 2 estabelecimentos, principalmente o Rancho do Peixe, há muito tempo oferece para os clientes som ao vivo. A gente sabe também que os galeguinhos aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, há muito tempo tem esse procedimento. Os galeguinhos, foi visitado, foi denunciado? Na data de quarta-feira não foi denunciado. A situação do galeguinho é um pouco diferente, porque está numa área afastada e não houve qualquer denúncia. Então ele, sim, não é cercado de casa por todos os lados, diferente do Rancho do Peixe. Região Central, o Casarão. O casarão não foi notificado também, porque não houve a denúncia no momento, mas na denúncia formal todos eles serão notificados para apresentarem as devidas documentações. Digamos que hoje à noite, sexta-feira, esses estabelecimentos que já têm inclusive atrações contratadas, divulgação, eles podem realizar novamente esse tipo de atração, doutora, mesmo sem esse alvará da Prefeitura? Olha, Dário, tem 3 estabelecimentos que não tem sequer alvará de funcionamento. Então, no Dia dos Namorados, eu poderia realmente ter determinado que fosse fechado as portas, ser baixado as portas, porque eles estão irregulares. Nada justifica, se um comerciante está há pouco tempo no ramo, nada justifica a quantidade de tempo que ele faz há muito tempo, a ignorância da lei. Ele deve procurar um advogado, um escritório, um profissional que oriente o que deve ser feito. Ninguém pode alegar ignorância. A lei é de 2011 e as demais leis são muito mais antigas. Então, não tem como falar, a culpa é da prefeitura. Não, foi denunciado, não tem a documentação, na verdade teria que estar fechado, porque não tem como um comerciante, tantos anos, alegar que tinha desconhecimento, que deveria ter alvará. E isso é ilógico. Por que dia 12, justamente o Dia dos Namorados? Não soou como uma perseguição, doutora?
Olha, Dário, eu sou muito séria nesse ponto, muito comprometida e responsável. Então, no momento que chegou a denúncia, eu fiz a notificação. Poderia ter sido em outro dia? Poderia, se eu tivesse sido provocada, sim. Desde que eu não agi de forma proativa, até porque eu tenho 5 fiscais, vamos dizer, 4 atuantes, no município da nossa extensão para atender todo e qualquer tipo de demanda. Então, eu não tenho como, fisicamente ou com o pessoal, sair procurando problema. Os problemas já chegam em bastante quantidade e a gente tenta atender da melhor forma possível. E isso eu escuto reclamação diariamente. Então, todas as denúncias que chegam aqui são recebidas e tomadas providências. Então, eu recebi a denúncia na tardezinha, no início da noite do dia 12 e procedi à notificação. Eu cumpri o meu dever como agente público, como servidora, como secretária municipal. Recebi uma denúncia e pedi para ser notificado. Isso não é uma perseguição, isso é impessoal. Só que a lei tem que ser cumprida por todos. Infelizmente, o que nós nos deparamos, eu estou há praticamente 6 meses na secretaria, o que eu tenho notado é a grande desinformação do pessoal, que deve buscar o conhecimento para poder executar as atividades. Doutora, sexta-feira à noite, todo mundo sai aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, um dos locais. Galeguinhos está fora dessa fiscalização a princípio, onde a senhora colocou muito bem. Agora, o Rancho do Peixe, toda sexta-feira à noite tem música ao vivo e a concentração grande da população santacruzense. Hoje à noite, então, não teremos. Olha, aí a decisão do proprietário, Dário, porque ele agora não pode alegar desconhecimento, tem conhecimento da lei, tem conhecimento das proibições e qualquer ato que ele realize, ele vai responder posteriormente. Haverá uma fiscalização específica nesses locais nesse final de semana? Olha, Dário, a partir do momento em que tiver qualquer denúncia, eu sou obrigada a agir. Então, se vierem, eu recebo as denúncias e vou tomar as providências. Doutora, essas denúncias podem ser anônimas? Não, a pessoa tem que se identificar e falar o que está vendo e por que está denunciando. Tem uma reclamação, inclusive de um comerciante, eu vou citar o nome dele, que é o Adriano, proprietário da Casa da Esfirra aqui de Santa Cruz, que um dos denunciantes teria uma ligação afetiva com a profissional, com a doutora. Isso procede? Não procede, independente de qualquer coisa, eu sou uma profissional, eu sou uma secretária e a lei tem que valer para todos, então independente de quem chegue, de quem faça, os fatos são apurados e não tem nada a ver relação pessoal com isso. Doutor Otacílio, prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, é claro que tudo acaba respingando no chefe do executivo e tão poucos nos seus secretários, nos seus colaboradores, nos seus funcionários. Qual foi a reação dele em relação a toda essa repercussão negativa para o executivo? Dário, o doutor me ligou pedindo... Pediu para a senhora voltar atrás alguma vez? Não, de forma alguma. Desde que eu assumi a secretaria e aceitei o convite dele, ele sempre me deu autonomia e liberdade para agir da forma correta e para cumprir a lei. Então ele só me ligou para perguntar, falar, olha, doutor, o que aconteceu, como foi, para saber a veracidade dos fatos. E eu expliquei perfeitamente para ele e ele entendeu. E não, de maneira nenhuma, ele não pediu para inibir ou para deixar, dar um jeitinho, não, de forma alguma. O doutor Otacílio é uma pessoa muito séria, muito correta e não existe o coronelismo, essas coisas que estão na mídia, a prefeitura não tem o que fazer. Não, a prefeitura tem muito o que fazer. O prefeito está em viagem buscando melhorias para o nosso município e os secretários têm que exercer cada um a sua função e eu estou exercendo a minha função. Doutora, a senhora foi rigorosa ou profissional na questão da fiscalização em relação à denúncia nesses estabelecimentos comerciais. Porém, a senhora alegou agora há pouco também que esses estabelecimentos também não têm alvará para funcionamento. Nessa rigorosidade, nesse profissionalismo onde a senhora vem colocando, também não teriam que ser lacrados, fechados? E
isso vai acontecer? O ideal, Dário, nesse momento, como profissional, como secretária, eu realmente eu cumpriria de forma imediata a lei e determinaria o fechamento. Esse é o procedimento normal que já aconteceu com vários estabelecimentos que estavam funcionando sem alvará e foram fechados, notificados para que permanecessem fechados até a regularização. Por que isso não está acontecendo, então, nesse caso? Ocorre que, nesse caso em específico, foi dado prazo até a próxima semana para regularização da situação deles, da regularização do alvará, porque alguns deles, inclusive, não tinham a autorização do bombeiro, outros tinham vigilância, mas por inércia da parte administrativa, do escritório de contabilidade, não sei, deixaram de requerer o alvará de funcionamento. Alguns comerciantes de Santa Cruz alegam que precisavam ser orientados, notificados pela Prefeitura de Santa Cruz. Dá um exemplo, você atrasa a conta de água, de luz, vem uma notificação, vem sempre alguma correspondência para que você possa ficar atento e não ser surpreendida com o corte da água, da luz, enfim, é a principal reclamação de vários comerciantes. Nesse caso, não dava para aplicar isso, doutora? Nesse caso em específico, funciona diferente de uma relação de consumo, Dário, porque a partir do momento que você envolve estabelecimento comercial, vistoria de bombeiro, licença, higiene, saúde, segurança de outras pessoas, a pessoa que se dispõe a ter um estabelecimento, ela tem o risco do negócio, então ela tem obrigação de conhecer quais são os requisitos, quais são as normas, o que deve ser feito para que o estabelecimento dela funcione de uma maneira segura, de uma maneira correta. Então, assim, a prefeitura tem que notificar? Sim, a prefeitura notificou, certo? Notificou, sim. Aí, inclusive, 2 vereadores me procuraram falando, nossa, mas que absurdo, existe essa lei? A lei? Quais vereadores, doutora? Eu não vou citar nomes nesse momento, que eu não acho de bom tom nesse momento, mas a lei é de 2011 e foi aprovada pela Câmara Legislativa. Então, os vereadores alegarem ignorância, eles deveriam também se informar melhor. E os comerciantes em si deveriam buscar profissionais para ser bem orientados, porque a vigilância sanitária pode autuar, a fiscalização do nosso setor pode autuar, o ECAD pode autuar. Então, eles estão sujeitos, se não cumprirem a lei, a diversas penalidades. Nessa colocação aí, significa que alguns vereadores acabam votando o projeto sem conhecer? Não sei falar anteriormente, Dário, como eu te falei, eu voltei depois de 20 e poucos anos, eu voltei no final do ano passado a convite do doutor Otacílio para assumir a secretaria. Mas antes de falar qualquer coisa em rede social, de se manifestar, tem que ter conhecimento dos fatos, tem que ter conhecimento da legislação. Para a gente terminar, doutora, já agradecendo a sua participação na Band FM, para esses comerciantes, hoje à noite, sexta-feira, amanhã, sabadão, final de semana, qual é a orientação e qual seria o procedimento da sua secretaria em relação à insistência deles com a realização desses shows? Dário, final de semana eu sou uma jovem também de 40 anos, mas eu também gosto de música ao vivo, eu gosto de som ao vivo, eu acho muito interessante. Santa Cruz é uma cidade pequena, sempre foi carente de eventos e muitas reclamações na rede social, Santa Cruz sendo Santa Cruz, estamos numa ditadura. Não, gente, não, eu gostaria de informar a população e esclarecer que a administração está aqui para cumprir as normas, para se fazer cumprir as normas. Então, a secretária, a fiscalização não está para prejudicar ninguém, nem para acabar com a alegria de ninguém. Não, nós estamos aqui, venham até a prefeitura, perguntem, eu estou aqui, hoje de manhã atendi duas comerciantes, inclusive, que vieram pedir orientação, como fazer, e nós só precisamos que a lei seja cumprida, que se adequem e que a lei seja cumprida. Nessa linha do seu raciocínio, para a gente terminar realmente agora com a última pergunta, de repente no dia 12, dia dos namorados, até porque a gente sabe que a senhora é uma mulher, consequentemente toda mulher é apaixonada, tá lá com seu namorado, com seu marido, enfim, chega a fiscalização, acaba com o som, acaba com tudo. O que a senhora pensa? Olha,
como advogada, eu penso, poxa, infelizmente o comerciante deixou de cumprir as suas obrigações, deixou de cumprir a lei e está sendo penalizado nesse momento. E como munícipe? Como munícipe, eu também vejo por esse lado, porque na verdade, se tivesse cumprido, não estaria passando por aquilo naquele momento. Obrigado, doutora, mais uma vez, receptiva junto ao jornalismo da Band FM e muito sucesso. Obrigado, Dário, obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse momento e nós temos a agradecer e a administração e eu, a minha secretaria, estamos à disposição para qualquer informação, para qualquer orientação que seja necessária. E eu é que agradeço. Aconteceu? Você fica sabendo aqui. Achei Santa Cruz em suas mãos. Todo dia, toda hora.